Bom dia, turminhas 400 e 401. Uma excelente e abençoada semana. É o que a tia Graziane deseja a todos vocês. Muita paz, muita luz, muito amor, tá? Sinta seu abraço bem apertado da tia Graziane a cada um de vocês. Já viu como é que está o tempo aí hoje? Já agradeceu a Deus pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por estarmos com vida e saúde? Vamos começar mais uma semana de muito aprendizado. E hoje teremos a aula de língua portuguesa. Vamos lá? Vai ter uma atividade muito legal. Então, vamos lá na atividade de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021. Hoje teremos aula de língua portuguesa e artes. Vamos conhecer a biografia de um grande contista que fez, né? Histórias com suas obras. Quem nunca ouviu falar, né? De Monteiro Lobato, esse grande mestre aí das historinhas em quadrinhos, né? Que nos divertiu muito com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, a gente vai falar sobre um pouco da vida dele, né? Então, o criador do Sítio Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato, né? Aquele criador da Emília, do Narizinho. Quem nunca ouviu falar desse grande contista, né? O pai de Narizinho, de Pedrinho, da tia Anastácia, da dona Benta, do Visconde de Sabugosa e da boneca Emília, além de outros personagens de histórias infantis. Contribuiu para dar um colorido especial à literatura infantil brasileira. Estamos falando de Monteiro Lobato, nascido em Taubaté, no estado de São Paulo, em 18 de abril de 1882. Formado em Direito, iniciou sua vida profissional como promotor público e já escrevendo para jornais. Em O Estado de São Paulo, publicou em 1917 vários artigos nos quais apareceu pela primeira vez o personagem Jeca Tatu, numa referência ao caipira brasileiro. No ano seguinte, reuniu alguns deles em seu primeiro livro de contos com o título Urupés. Monteiro Lobato foi o pioneiro no lançamento de obras infantis em nosso país, começando com A Menina do Narizinho Arrebitado, seguida de várias outras. Em 1947, o escritor lançou o personagem Zé Brasil, uma versão do camponês que sofre para conseguir um pedaço de chão para cultivar. Apesar de ter morrido em 1948, Monteiro Lobato continua vivo até hoje por causa de suas ideias. Então, agora, depois que vocês ouviram, né, vocês vão fazer o quê? Ler também a biografia de Monteiro Lobato, assistir a esse vídeo falando um pouco das obras de Monteiro Lobato, fazer o cabeçalho nas atividades, para assim depois fazer um questionário do texto que vocês acabaram de ler, tá? Então, esse questionário, você pode já ir fazendo? Não. Primeiro, você vai aperfeiçoar a sua leitura, fazendo a leitura do texto proposto, dessa biografia magnífica de Monteiro Lobato. Depois, você vai assistir também ao vídeo falando sobre algumas das obras de Monteiro Lobato. Aí sim, eu vou ir e vou responder o questionário. Em seu caderno, identifique nas alternativas abaixo o que o texto conta. Uma das histórias de Monteiro Lobato, um pouco sobre a vida de Monteiro Lobato, ou uma entrevista realizada com Monteiro Lobato.
Número 2, como é chamado esse tipo de texto? Entrevista, notícia ou biografia? Número 3, qual é o nome da cidade onde nasceu Monteiro Lobato? São Paulo, Taubaté ou Itu? Número 4, em qual estado podemos localizar essa cidade? Minas Gerais, Rio de Janeiro ou São Paulo? Sabendo que a capital de São Paulo é São Paulo, né? A capital de Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Então, qual alternativa você vai marcar? Número 5. Monteiro Lobato escreveu muitos livros. Qual foi o seu primeiro livro infantil? Assinale a alternativa correta. A Menina do Narizinho Arrebitado, Jeca Tatu ou o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Número 6. Qual o significado da afirmativa? Apesar de ter morrido em 1948, Monteiro Lobato continua vivo até hoje por causa de suas ideias. Então, significa que ele ainda está vivo? Significa que ele está vivo dentro de seus livros? Ou significa que Monteiro Lobato é mentiroso? Número 7. Por que Monteiro Lobato é considerado o pai de Narizinho, de Pedrinho, da tia Anastácia e da Dona Benta? A. Porque ele foi casado com a mãe desses personagens? B. Porque ele adotou esses personagens? Ou C. Porque ele é o criador destes personagens? Número 8. Monteiro Lobato foi o pioneiro no lançamento de obras infantis em nosso país. Qual é o significado da palavra destacada? Monteiro Lobato foi o pioneiro no lançamento das obras infantis em nosso país. Qual é o significado da palavra destacada? Qual é o significado da palavra destacada? Tem alguma palavra destacada aqui? Então, pioneiro foi o quê? Pioneiro é a palavra destacada. Pioneiro é o quê? O que significa a palavra pioneiro? Primeiro, peão de rodeio ou jornalista. A tia fez isso aqui para ver quem está assistindo os vídeos explicativos, porque não está marcado na folha. Então, a tia fez isso daqui para ver quem está assistindo aos vídeos explicativos. Então, só vai saber responder qual é a palavra em destaque quem assistir ao vídeo explicativo. Tudo bem? Então, pioneiro é a palavra destacada. Qual é o significado da palavra? Número 9. Contribuiu para dar um colorido especial à literatura brasileira. A literatura ficou verde, azul e amarela? A literatura era preta e branca? Ou a literatura passou a ter um brilho especial? Qual o significado? Contribuiu para dar um colorido especial à literatura infantil brasileira. Qual o significado desse termo aí, que foi, né, tá até com a reticência, que quer dizer continuidade, que tem algo antes disso, mas qual é o significado desse termo? Contribuiu para dar um colorido especial à literatura infantil brasileira. Número 10. Assinale qual o ano em que Monteiro Lobato criou o personagem Jeca Tatu. 1882, 1917 ou 1947? Número 11. E o personagem Zé Brasil? A. 1917, B. 1927 ou C. 1947? Número 12. Marque a afirmativa correta. Jeca Tatu é um caipira brasileiro? Jeca Tatu é um jornalista? Ou C. Jeca Tatu é um promotor público? Número 13. Qual era a intenção de Monteiro Lobato quando criou o personagem Zé Brasil? Lançar uma versão do Sem Terra? Lançar uma versão do camponês que sofre para conseguir um pedaço de chão para cultivar? Ou lançar um novo personagem para o sítio do Pica-Pau Amarelo? Número 14.
Das afirmativas abaixo, qual menciona os nomes dos livros publicados por Monteiro Lobato? Européis e a Menina Feia, A Menina do Narizinho Arrebitado e Européis, ou A Menina do Narizinho Arrebitado e a Folha de São Paulo? Número 16. Qual o nome do jornal que Monteiro Lobato publicou vários artigos? Jornal de Jundiaí, Jornal Estado de São Paulo ou Jornal A Folha de São Paulo? Número 17. Quais os personagens criados por Monteiro Lobato? Zé Brasil, Jeca Tatu, Emília, Narizinho e Pica-Pau Amarelo. Zé Brasil, Jeca Tatu, Emília, Narizinho e Bob Esponja. Ou Zé Brasil, Jeca Tatu, Emília, ou Narizinho, ou Pedrinho. Quais são? Qual a alternativa aqui que está falando que os personagens são criados pelo Monteiro Lobato? Zé Brasil, Jeca Tatu, Emília, Narizinho, ou Pica-Pau Amarelo? Ou Zé Brasil, Jeca Tatu, Emília, Narizinho, Bob Esponja? Ou Zé Brasil, Jeca Tatu, Emília, Narizinho e Pedrinho? Agora um pouco mais, né? José Bento Renato Monteiro Lobato. Taubaté, província de São Paulo, 18 de abril de 1882, cidade de São Paulo, 4 de julho de 1948. Foi um escritor, ativista, diretor e produtor brasileiro. Foi um importante editor de livros inéditos e autor de importantes traduções. Seguindo seu precursor Figueiredo Pimentel, Contos da Carochinha, da literatura infantil brasileira. Ficou popularmente conhecido pelo conjunto educativo de sua obra de livros infantis, que constituiu aproximadamente a metade da sua produção literária. A outra metade consistindo de contos, geralmente sobre temas brasileiros. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar personagem Emília, com rolinhos de papel, lã, passo a passo aqui, a tia colocou para vocês passo a passo. Vocês vão pegar um rolinho de papel higiênico, vão ver o videozinho aí proposto, passo a passo que a tia colocou aí para vocês, vão confeccionar para a tia e vão fazer essa atividade, está valendo ponto. É um pontinho extra, porque arte é vida, arte é aprendizagem. Então, a tia tem notado que quando é atividade de arte, quase ninguém faz. E é de grande importância que vocês fazem, tá bom? Podem usar a criatividade de vocês. Vocês vão fazer, olha o vídeo, não são materiais difíceis de conseguir. Creio que vocês têm tudo aí em casa, tá? Se não tiver lã, tem barbante. Se não tiver barbante, pode fazer com um pedacinho de papel colore, né? Os papelzinhos fazem com um pedacinho de papel. Usem a criatividade de vocês, mas não deixe de fazer, tá? Agora a tia Graziane vai explicar a atividade no livro de português, né? Páginas 138 e 139. Conto com a participação de vocês, tá? Vocês são muito criativos e a sua participação é de extrema importância na nossa atividade remota aí, tá? Que essa participação vale ouro, tá? Ficam com Deus, estamos juntos sempre e aguardem aí que a tia vai colocar a atividade, a explicação, né, do vídeo da atividade no livro, tá? Ficam com Deus.